Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, de minha autoria, Ronaldo Zamiro Machado, publicada pela editora Ebenezer. Estamos no capítulo 4. Hoje a gente vai falar que dia devemos celebrar a ceia do Senhor e quais elementos usar, tá bem? Se você não viu aí os vídeos anteriores, vai aí na minha playlist, veja aí. Se você não estiver conseguindo abrir, me manda um e-mail que eu te mando o link, tá? Pelo meu e-mail aí, ronaldozm@gmail.com. Eu te mando o link aí se você não estiver conseguindo abrir os vídeos anteriores, né? Dos capítulos anteriores aqui desse livro. Então vamos lá. Capítulo 4. Que dia devemos celebrar a ceia do Senhor e quais elementos usar? A ceia do Senhor é uma celebração que os cristãos do primeiro século faziam para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então então temos que continuar fazendo até que Jesus volte. Mas quais elementos devemos usar para a ceia do Senhor? O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso, ao participar da Páscoa judaica junto aos apóstolos. Neste momento, eles comemoravam a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, onde sacrificavam o cordeiro pascal. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. E comiam ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo, capítulo 12, versículo 8, versículo 15, versículo 17, 18 e 20. Na última Páscoa que Jesus participou, ele ensinou seus discípulos enquanto comia, pegando apenas 2 elementos daquele banquete da Páscoa para realizar a ceia do Senhor. Primeiro, ele pegou o pão sem fermento, ou o pão asmo. Você pode comprovar isso lá em Mateus 26, versículo de 26 a 29, que diz o seguinte, ó: Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Como podemos ver, de todo o banquete da Páscoa, Jesus usou apenas 2 elementos para instituir a ceia do Senhor: o pão sem fermento e o fruto da videira, que no caso pode ser vinho ou o suco de uva. No entanto, como podemos ter alguns irmãos que antes da conversão possa ter passado por problemas de alcoolismo, é prudente que façamos apenas com o suco da uva, para não levá-lo a uma recaída. Jesus também disse que só tomaria a ceia novamente no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus espiritualmente participa todos os domingos da ceia do Senhor conosco, pois o reino, como vimos, já chegou no dia da festa de Pentecostes, que foi o início da igreja, né? A igreja é o reino de Deus, tá? Quanto ao dia e ao tempo de intervalo definido entre uma ceia e outra, temos observado vários grupos que celebram uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses ou até mesmo uma vez por mês. Mas, analisando a palavra de Deus, a Bíblia, vemos que Paulo ordenou que a oferta deveria ser realizada no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, que a gente viu no vídeo anterior também, tá? E os cristãos do primeiro século entenderam
que era todo o primeiro dia da semana, quando ele diz lá, né? Muitos deles eram judeus convertidos, e para eles, quando Deus disse em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Não houve dúvida se era um sábado por ano, um sábado a cada 6 meses ou um sábado por mês. Eles guardavam todos os sábados. Da mesma forma, a ceia do Senhor, em Atos 20, versículo 7, quando Lucas narra sobre Paulo em Troade, no primeiro dia da semana, reunido com a finalidade de partir o pão, deveríamos entender que seria todo o primeiro dia da semana também. Se lermos o versículo anterior em Atos, capítulo 20, versículo 6, que diz: Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Podemos concluir que esta festa dos pães sem fermento é a Páscoa. Sendo assim, todos diriam que eles celebraram a ceia do Senhor em Filipos e no domingo seguinte em Troade, que ele narrou aí, Atos capítulo 20, versículo 6, eles fizeram a Páscoa, eles estavam na Páscoa, né, em Filipos, provavelmente eles fizeram a ceia lá, e depois eles viajaram para Troade, onde narra, né, em Atos 20, versículo 7, que no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, né? Fizeram a ceia nos 2 domingos, né? Um atrás do outro aí, né? Então, podemos ver aí que provavelmente eles faziam todo o domingo e a gente devemos imitá-los, né? Fazer a ceia do Senhor todo domingo, porque senão o Senhor também iria especificar, né? Faça todo primeiro domingo do mês, ou no último domingo do mês, ou a cada 6 meses, né? Não, ele falou que fazia no primeiro dia da semana, no domingo, tá bem? Aqui eu coloco uma receitinha, né? Que como fazer o pão sem fermento, né? Que a gente tem que imitar, né? Jesus estabeleceu a sua ceia, né? Na Páscoa, onde tinha o pão sem fermento, ele pegou o pão sem fermento e estabeleceu a sua ceia, né? E o suco de uva, né? Ou o vinho, né? E essa receita aqui também foi tirada aqui desse livro aqui, né? Do Brian, De Casa em Casa, né? Onde ele ensina a fazer também esse pão sem fermento aqui, que fica gostoso, tá? Então aqui vai, ó. 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 1 pitada de sal, 1 pitada de açúcar e 1/4 da xícara de água, tá? Mistura a farinha, a margarina, o sal e o açúcar até ficar uma farofa. Depois vai adicionando a água até formar uma massa no formato de uma mini pizza, colocando em uma assadeira no forno por 30 minutos, virando na metade do tempo, tá bom? Se você quer anotar, essa aqui é a receitinha e o modo de preparar, tá bem? Dá uma pause aí e você copia aí a receitinha aí, tá? E o suco de uva, você pode comprar aí o suco de uva integral, né? No mercado aí, tá? E tomar o cálice também, tá bom? É isso então, pessoal. Qual os elementos, né, para ceia? Pão sem fermento e suco de uva. E qual o dia? Todo primeiro dia da semana, ou seja, todo domingo temos que nos reunirmos para partir o pão, como Paulo fez lá em Atos, capítulo 20, versículo 6 e versículo 7, tá bem? Leia, analisa e ficando alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tanto desse item da ceia quanto de qualquer outro assunto aí da Bíblia, tá bem?
Compartilha, não esqueça de compartilhar, convidar aí os seus familiares, amigos para se inscrever no canal, para o canal crescer e mais pessoas aprender sobre a palavra de Deus, tá bem? E não esqueça de deixar o like aí se você gostou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?